Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao nosso curso de discipulado Princípios para uma Vida Cristã Abundante. Este projeto, claro, é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Família, na pessoa do nosso amado pastor Oséias Viana. Hoje, na aula 5, nós falaremos um pouco sobre o discípulo e a doutrina da igreja. Vamos, em um primeiro momento, procurar conceituar o que é a igreja de acordo com as Escrituras. Depois trabalharemos também a igreja enquanto organização e enquanto organismo, dando ênfase às ordenanças, o batismo e a ceia. Também falaremos um pouco sobre a missão da igreja e, já fechando então esta aula, nós destacaremos a importância da resolução de conflitos na comunidade de fé. Bom, já na introdução da nossa aula, o livro começa dizendo que o discípulo de Jesus precisa levar a doutrina da igreja muito a sério. Primeiro porque a igreja, ela fez parte do plano de Deus desde as eras eternas, e esse plano de Deus foi materializado através da obra redentora do Senhor Jesus. E é claro que a igreja, ela precisa sempre estar analisando a respeito daquilo que ela prega, da maneira como ela vive, porque tudo isso precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Quando Paulo escreveu a Tito, ele deixou claro que Deus, ele separou e purificou para si um povo, não é qualquer povo, é um povo especial, é um povo zeloso de boas obras. Então, essa ideia de que qualquer igreja serve, para nós não basta. Nós queremos uma igreja que seja bíblica, que seja relevante, que esteja ancorada nas Escrituras, e esta, portanto, é a proposta que nós queremos trabalhar aqui. Agora, claro, sendo a igreja esse povo especial, zeloso de boas obras, esse povo também precisa aprender a conviver, a relacionar-se, e esse é um desafio que também será abordado na aula de hoje. Alguém poderia perguntar, pastor, professor, e qual é o significado de igreja? O que esta palavra quer dizer nos dias de hoje e também no contexto bíblico em que ela foi empregada? Bom, antes de respondermos a esta pergunta, é importante ressaltar que quando você estuda teologia, há no núcleo da teologia sistemática uma disciplina chamada eclesiologia. A eclesiologia é a disciplina teológica responsável pelo estudo da doutrina da igreja. E o que se estuda em eclesiologia? O livro dirá, estuda, por exemplo, a formação da igreja, a natureza da igreja, estuda também as características da igreja, ali pensando na sua unidade, santidade, catolicidade e também apostolicidade, que nós chamamos de marcas teológicas da igreja. A eclesiologia estuda também os membros da igreja, a vida e a adoração na igreja, na comunidade de fé, o ministério da igreja, conforme Paulo escrevendo aos Efésios dirá, o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e também a questão do governo da igreja, como ela é gerida, como ela é liderada, como ela é conduzida. E, é claro, também se estuda em eclesiologia a missão da igreja. É uma matéria muito importante. Eu até acredito que todo cristão sincero deveria ter alguma noção a respeito da doutrina da igreja para não se deixar levar por qualquer proposta, porque é muito comum nós hoje encontrarmos nesse mercado religioso muitas instituições que até trazem o nome de igreja, mas no ensino e na prática elas terminam demonstrando que não estão alicerçadas, firmadas na palavra do eterno Deus. Então, conhecer a doutrina da igreja é muito importante para o discípulo de Jesus.
Muito bem, a palavra igreja, ela entra no contexto cristão, mas ela não é necessariamente ali de origem judaica ou hebraica, como você queira. Eclesia era um termo já conhecido entre os gregos e poderia se referir então a uma assembleia. E esta assembleia, claro, não apenas com conotação religiosa, poderia ser ali os chamados para fora, uma assembleia oficial, um grupo de soldados, de exilados, de religiosos ou até mesmo de anjos. Então esse termo eclesia ou eclésia, como dizem alguns, é um termo muito conhecido na cultura grega antes mesmo ali do início do cristianismo. E Jesus vai empregar o termo eclesia ou eclésia em duas situações, em Mateus capítulo 16, 18, quando ele então fala a respeito da igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e em um segundo momento, quando ele também vai falar a respeito das obrigações em relação ao irmão ofensor, lá em Mateus 18, 17. São duas situações que a igreja aparece então ali no próprio discurso de Jesus. Bom, dito isto, vem então uma outra pergunta, pastor, professor, mas afinal a igreja é uma organização ou ela é um organismo? Na compreensão hoje, na compreensão atual, temos que entender que a igreja é uma organização e ela é também um organismo. E temos que trabalhar isso de maneira muito distinta. É verdade que a igreja é o povo especial chamado para fora, tratado por Deus, curado por Deus e devolvido ao mundo para então proclamar as boas novas. No entanto, a gente precisa também entender que há sim na igreja essa dimensão organizacional. A igreja, ela está inserida em nosso contexto dentro de um ordenamento jurídico que termina delimitando ali a sua fundação, sua estrutura, as suas responsabilidades, os seus privilégios e também as suas responsabilidades. Então, nesse sentido, a igreja é sim uma organização, tem o seu CNPJ, ela tem também as suas atribuições. Se ela contrata um funcionário, é sua obrigação perante a lei honrar esses compromissos com os seus funcionários. A igreja, se comprou, tem que pagar, não pagando, ela corre o risco de ter então seu nome protestado. Enfim, existem uma série de atribuições ali que envolvem a igreja enquanto organização. E não é porque a igreja é o povo especial de Deus que esse povo está acima da lei. Pelo contrário, a igreja deveria ser modelo, ser farol, ser espelho, e ela deveria também se submeter a essas diretrizes, principalmente aquelas que são claras e que são também decentes, que são morais, que são corretas, não é? Então a igreja tem esse aspecto organizacional e isso não depõe contra a igreja organismo. Então está claro que a igreja, enquanto organização, ela é contemplada pela própria Constituição, que fala ali a respeito de liberdade de consciência, de crença e culto, reunião e associação. É interessante observar que no período de pandemia, diversas vezes entrou em pauta essa discussão se a igreja era ou não era essencial, não é isso? Então nós estamos pensando ali nessa igreja enquanto entidade jurídica que tem os seus privilégios e responsabilidades. Mas ora, à luz da Bíblia, da teologia, a igreja, ela não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo. E aqui nós temos algo extraordinário. Essa igreja, enquanto organismo vivo, ela trabalha no âmbito da espiritualidade, cumprindo o seu caráter, cumprindo o seu papel, e é, portanto, um organismo, uma instituição com algumas responsabilidades biblicamente delineadas, definidas, e a igreja não pode fugir disso. Então eu já vou retomar em seguida essa questão aí da missão da igreja.
Nós falamos aqui que em eclesiologia, entre outras coisas, nós estudamos a questão dos membros da comunidade de fé. Como que alguém se torna membro de uma igreja bíblica, de uma igreja séria? Bom, em primeiro lugar, é importante que esse discípulo de Jesus entregue a sua vida ao Senhor, seja salvo por Jesus, depois seja inserido à comunidade de fé. Ali nós temos um rito de iniciação que é o batismo. Nós vivemos em uma cultura em que eu penso o batismo tem sido relegado a segundo plano, nem todos dão ao batismo aquela importância que a própria palavra de Deus lhe dá. Então a gente precisa recuperar essa importância do batismo, esse rito de iniciação. E na teologia de Paulo é tão lindo isso, porque Paulo fala a respeito do batismo enquanto esse processo de sepultamento, e quando esse irmão, essa irmã que desce às águas batismais retorna, ali da ideia da ressurreição de alguém que entregou a sua vida a Cristo e que está então disposto a viver para a glória, para louvor do Deus eterno. Então, o batismo é um momento muito importante. Claro que as igrejas têm as suas particularidades, as igrejas têm as suas doutrinas, os seus ensinamentos, como que deve ocorrer esse batismo, questão de idade e assim por diante. O que eu estou dizendo é que o batismo é importante para o discípulo de Jesus, é uma das ordenanças iniciais da igreja, tá bom? Uma outra ordenança muito importante na palavra de Deus é a ceia. A ceia também, ela é importante. E o nosso livro diz que embora existam muitas divergências também pertinentes à ceia, também há ponto de consenso. Em primeiro lugar, a ceia, ela é uma instituição do próprio Senhor Jesus. Não é algo que surgiu na comunidade de fé apostólica depois de Cristo. Não, ela surge já a partir do próprio Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele disse, eu entreguei para vocês aquilo que eu também recebi, né? E recebeu de quem? Recebeu do Senhor. E ali ele dá então as instruções a respeito da ceia. Uma outra verdade bíblica importante é que é uma forma de proclamação e, nesse sentido, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E outro detalhe que o livro traz para nós é que há uma necessidade também de repetição. A Bíblia não é clara quanto à repetição. Tem igreja que talvez fale sobre ceia uma vez por semana, em nosso contexto, geralmente uma vez por mês, mas há essa necessidade, então, da repetição da ceia do Senhor até que ele venha. É importante também porque a ceia traz benefício espiritual para aquele que dela participa. Se participar indignamente, também traz transtorno. Paulo disse, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E ali ele convoca então a comunidade de fé a fazer um autoexame. Não é olhar a vida de A ou de B, é olhar para si próprio, para a sua própria conduta, pensamentos, sentimentos e assim por diante. Ele próprio diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Então a ceia é uma ordenança bíblica importantíssima e nós precisamos então levar a sério a ceia do Senhor. Nada de ficar em casa no culto de ceia por qualquer motivo, por qualquer desentendimento, deixa de participar da ceia do Senhor. Para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Vamos levar a ceia do Senhor a sério, tá bom? Ok, já entendemos muita coisa aqui sobre igreja. Agora vamos falar a respeito da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Para qual ou para quais finalidades o Senhor, então, fundou a sua igreja? Essa é uma pauta também bem interessante para a discussão. Eu vou resumir aqui. Geralmente, nós entendemos que a igreja, ela é uma comunidade que tem um trabalho, uma missão, e eu vou dizer aqui, ela é uma comunidade adoradora. Nesse sentido, ela tem responsabilidades para com Deus. Ela também é uma comunidade evangelizadora. Nesse caso, ela tem compromisso com o mundo, com a proclamação do Evangelho. E ela também é uma comunidade
edificadora no sentido de que essa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho receberá ali toda a atenção, todo o cuidado para que ela seja então firmada na fé e possa a partir dali caminhar com o Senhor. De maneira resumida, se você me perguntasse, pastor, para quais finalidades existe a igreja? Eu diria para adorar a Deus, para proclamar o Evangelho ao mundo, para edificar, discipular aquele que foi alcançado, e a igreja tem também a responsabilidade de lutar por justiça social. Não é que a igreja está interessada apenas na alma, vamos ganhar almas para Jesus. Não, vamos ganhar vidas. Nós não estamos interessados apenas no âmbito da espiritualidade. Claro que a espiritualidade está na linha de frente, é prioritária na própria teologia bíblica, mas quando a igreja alcança alguém, ela trata das suas necessidades espirituais, mas existe também um corpo que carece de cuidado, existe também uma mente que precisa ser tratada e a gente precisa cuidar do ser humano de maneira integral. Se a necessidade é física, a ação da igreja precisa ser física. A necessidade é mental, a ação da igreja precisa ser nesse sentido. A necessidade é espiritual, aí a igreja, melhor que qualquer outra instituição, consegue trabalhar com profundidade e ser bênção na vida das pessoas, tá bom? Então, missão da igreja, adoração, proclamação do evangelho, edificação das vidas alcançadas e a luta também pela justiça social. Não é porque o mundo jaz no maligno que a igreja não vai praticar o princípio da solidariedade. Próprio Jesus naquele dia dirá a respeito de ter fome e não teve quem lhe deu o que comer, estar despido e ninguém lhe vestiu, estar preso e ninguém foi lhe visitar. Então a gente precisa entender que há também uma necessidade de se lutar por justiça social para que haja qualidade de vida para a maioria das pessoas que a igreja puder alcançar. E para terminar então a aula, essa aula é tremenda, maravilhosa essa aula. Aí a gente tem que falar sobre conflitos, né? Pastor José Roberto, e como funciona o relacionamento na igreja? Alguém disse assim, que conviver com os santos no céu, ô glória, mas se relacionar com esses santos na terra, aí é outra história, não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, não se assuste. Na comunidade, na igreja local, nós temos pessoas vivendo fases distintas, pessoas que já atingiram o nível de estabilidade, de equilíbrio, e pessoas que estão chegando, ou pessoas que já estão lá há um bom tempo, mas ainda não foram totalmente tratadas pelo Senhor, e é normal, é natural que em algum departamento, algum ministério, de vez em quando surjam desentendimentos. E a nossa revista, o nosso livro, trouxe muitos exemplos bíblicos a respeito de conflitos na própria igreja cristã, ali nos momentos iniciais. Então, o que a gente precisa é de maturidade para lidar com esses conflitos. Eles existem, eles não desaparecerão enquanto as pessoas que fazem parte da comunidade de fé forem pessoas realmente normais, participando do cotidiano, do dia a dia, têm preferências, têm gostos distintos, às vezes um gosta de um jeito, outro prefere de outro, tem questões que uma única pessoa não consegue resolver, tem que colocar em pauta, principalmente se for uma igreja mais democrática, uma liderança participativa e não aquela determinação que vem de cima, de uma única voz e que todo mundo tem que se calar e tem que seguir. Não é esse modelo, não é essa filosofia, nem é bíblica, não é verdade? É mais um modelo assim de tirania ou qualquer outra coisa nesse sentido. No sentido bíblico, a gente conversa, expõe proposta, ouve quem concorda, ouve quem discorda e no final a maioria opta pensando naquilo que é o bem comum para o departamento, para o ministério, para a própria igreja. Então é natural que quem foi vencido tenha alguma insatisfação. Agora, não temos que levar para casa nenhum tipo de intriga, de tensão, de conflito. A gente resolve, não deu, não deu, se resolvam ali, se tiver que pedir perdão, por que não? Por que não? Então peça perdão, mantenha paz com seu irmão, com a sua irmã e sirva a Deus na sua comunidade de fé e acredite que com o tempo
tempo Deus vai lhe tratando e chega um determinado momento que conviver com o irmão deixa de ser um fardo, um peso e se torna um grande privilégio, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua atenção. Eu amo essa aula, é muito boa, muito rica. Que Deus nos ajude sempre a lutar por uma igreja que seja bíblica, uma igreja na qual exista relacionamento saudável, uma igreja comprometida com a palavra, que ame o mundo e que proclame o evangelho com alegria. E quando alguém for alcançado, que a igreja tenha preocupação de discipulá-lo, de firmá-lo na palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, continue firme no seu projeto de discipulado, não desista não. Se perdeu alguma aula, retome, reúna a sua família, ensine a palavra e a bênção de Deus será grande sobre a sua casa, tá bom? Grande abraço, gente. Paz seja convosco. Até o nosso próximo encontro.